Olá pessoal, eu sou a Kathleen Ribeiro e começa agora mais um devocional do Temor e Tremor acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Isso mesmo. Antes de começarmos, por favor, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais. Se você tiver um amigo que você pense que precisa ouvir uma mensagem edificante, envie para ele, compartilhe nosso conteúdo e curta. Isso ajudaria muito a incentivar o nosso trabalho. Agora vamos orar para começar. Glorioso Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos prostramos diante da Tua majestade, da majestade do Teu nome, o qual Tu tens anunciado em toda a terra por meio da Tua igreja. Ó Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós reconhecemos que nós somos pó e sabemos de nossos pecados frente à Tua santidade. Nós pedimos que nos torne capazes de Te servir apropriadamente, honrando Teus mandamentos, sendo um testemunho vivo, assim como Estevão foi, e buscando sermos transformados na semelhança do Teu Filho Jesus. Senhor, nos torne conscientes de nossos erros e que nós possamos buscar não repeti-los. Abençoe nossos esforços nesse projeto. Toque a Tua trombeta, Senhor, e convoca os Teus escolhidos dos 4 cantos da terra. Eles ouvirão a Tua voz, eles se alegrarão em Ti, Senhor, e que eles possam ser edificados pelo trabalho que nós temos produzido em Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, o privilégio de participarmos da obra que o Senhor tem realizado no mundo, que o Senhor nos concedeu que nós pudéssemos ser parte nela, de falar a Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos fazer a leitura de Atos 7, verso 37 a 50. Vamos começar. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta, como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Eis que Deus levantará um profeta. Essa é a palavra de Moisés ao povo de Israel em Deuteronômio 18:15. E Estevão a utiliza para legitimar sua defesa frente ao Sinédrio. Como vocês já sabem, nós temos tratado do julgamento de Estevão, acusado injustamente de heresia e blasfêmia.
Ele então diz as palavras de Moisés: o Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, do meio dos teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis. Estevão buscava com isso demonstrar que ele não transtornava a lei de Moisés, conforme as acusações deles, mas apontava para Jesus, que era o cumprimento daquela profecia que Moisés tinha dito. Quando em João, capítulo 1, verso 45 a 46, Filipe de Betsaida encontra Natanael e diz: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Tendo Natanael respondido: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe exclamou: vem e vê. E é exatamente isso que Estevão convoca aqueles homens a fazer. Venham e vejam. Nele se cumprem essas coisas. E então Estevão começa a apontar para um monte de coisas, um monte de aspectos que demonstravam em que Jesus Cristo era semelhante a Moisés. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Aqui ele aponta para o fato de que Moisés era não somente o profeta que trazia as palavras de Deus, mas ele era o representante do povo frente a Deus. É óbvio que há certa divisão no meio teológico no que diz respeito à questão de mediador, de medianeiro, né, de Moisés. Por exemplo, se você for olhar Calvino, o que ele diz, ele afirma que, conforme o ofício de mediador, Cristo, Filho eterno, ele era o mediador eterno, mesmo na época da lei. Ele fazia isso na pessoa do anjo da presença de Jeová, que é um personagem que aparece nas escrituras em diversas passagens que não se assemelha aos episódios em que se apresentam os anjos normalmente, porque os anjos em muitos aspectos se apresentam como servos e tal, mas sempre que esse anjo da face do Senhor, o anjo da presença do Senhor aparece, ele é tido como Deus. Tanto é que quando ele fala a Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, ele vai dizer: eu sou o Senhor. Ele estava na sarça e ele diz: eu sou o Deus de teu pai. Então ele se apresenta como Deus. Mas ainda que Calvino estivesse certo, como ele vai falar, comentando sobre isso em Gálatas 3,19, no seu comentário de Gálatas, bem como João Crisóstomo, e de fato o mediador não fosse Moisés, mas o próprio Cristo, que habitava no meio do seu povo, no meio do arraial dos israelitas, naquele momento em que ele salvou o povo do Egito, ainda que o mediador de fato fosse Cristo e não o Moisés, ainda assim Moisés ele tinha sim uma função de intercessor muito grande diante do povo. Ele ficava diante do anjo, como está escrito. Estevão fala aqui, ele esteve entre a congregação no deserto. Eu estou lendo o verso 38, a gente está lendo só essa passagem, como ela é rica. Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. E o anjo falava. Quem foi que escreveu a lei no Monte Sinai? Foi Deus. E esse anjo era o Senhor. Então, ainda que fosse assim, ainda que o representante sempre tenha sido Jesus Cristo, o mediador, né? Conforme esses teólogos que eu tenho mencionado, eles são minoria. Ainda que fosse o Senhor, Jesus Cristo, antes de sua encarnação, e não Moisés, o mediador, isso não retira de Moisés o seu caráter de intercessor. De alguma forma, ele era sim mediador, porque ele se levantava diante de Deus e levava a mensagem de Deus, como aqui está escrito, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar, e dava ao povo essa mensagem. Então ele chamava o povo ao relacionamento com Deus e à aliança feita ali naquele momento. Então, Moisés ele tinha esse caráter de intercessor, ele tinha um caráter de profeta, como diz aqui, que ele trazia as palavras da vida. E além disso, ele era um líder rejeitado. Em todas essas coisas, ele se assemelhava ao próprio Jesus Cristo. E Estevão está apresentando isso, jogando isso diante da face daqueles homens. Ele diz: olha, nossos pais não quiseram obedecer, está dizendo aqui no verso 39. Antes o rejeitaram
e em seu coração se tornaram ao Egito. Eles se voltaram para o Egito. Nossos pais rejeitaram a mensagem de Moisés e agora vocês rejeitam aquele que é semelhante a Moisés, acerca de quem Moisés falou. Por causa disso, Jesus inclusive acusou os fariseus em João capítulo 5, verso 45 a 47. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Jesus lança nos seus rostos, semelhante a Estevão, o fato de que Moisés era a confiança dos israelitas. Todavia, ele continua: se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Então Jesus lança nos seus rostos dizendo: mas vocês não creem em Moisés? Vocês não creram? Porque se vocês crescem em Moisés, vocês acreditariam nas palavras dele acerca de mim. Então ele continua: mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, Estevão retoma esse discurso de Jesus, trazendo novamente esse fato. Eles eram testemunhas, eles viram sinais e maravilhas eram efetuados, assim como Moisés operou sinais no meio do deserto, no meio do Nilo, no meio do povo do Egito. E mesmo assim Israel murmurou contra ele. Mesmo assim eles se voltaram contra Moisés e teve um momento em que eles queriam apedrejar Moisés. E Moisés: Senhor, como eu aguentarei esse povo? De verdade, Moisés chegou a exclamar: como eu vou aguentar esse povo? Como eu posso suportá-los? Porque eles são duros de coração. Vocês negaram o santo, assim como os vossos pais negaram Moisés no deserto e por 40 anos rejeitaram o Senhor e aquele que ele escolheu. Por 40 anos, a Bíblia diz, eles estiveram todo o tempo contradizendo as ordens de Deus. Quando eles mandaram que os espias fossem para ver a terra era boa, mas apenas 2, Josué e Caleb, voltaram com fé em Deus, dizendo: nós vamos vencer, vamos conseguir. Os demais foram incrédulos. E a Bíblia diz que Deus, por conta disso, fez com que todos eles morressem no deserto. E somente a geração dos mais novos viram a terra de fato. Bem como Josué e Caleb, que dos 12 espias foram os únicos que desfrutaram da terra prometida, porque eles tiveram fé. E é por isso que os membros do Sinédrio, ouvindo Estevão falar essas coisas, odiaram-no, porque eles sabiam que ele apontava para o erro deles, e era um erro que se repetia. Por último, eu quero que vocês atentem para o fato de que Estevão começa então a falar acerca do tabernáculo. Ele diz: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então ele começa a falar desse tabernáculo e começa a falar do desejo de Davi de construir uma casa para o Senhor, mas aí o Altíssimo vai e diz que não habita em templos feitos por mãos de homens. O céu é o seu trono e a terra o escabelo de seus pés. Que casa me edificareis a mim, ó casa de Israel, diz o Senhor? Qual será o lugar do meu descanso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Por que Estevão chama a atenção deles para isso? Novamente, porque Estevão era um excelente expositor das escrituras, assim como ele era um homem de grande capacidade advocatícia, vamos dizer assim. Porque Estevão se defendia de maneira brilhante. Pessoal, aqui ele está falando do fato de que eles não somente acusavam Estevão de falar contra a lei de Moisés, mas também acusavam Estevão de falar contra o templo santo. Não, o templo é apenas um modelo. O tabernáculo que estava entre eles não era senão um modelo. Mas eu venho falar para vocês daquele que Moisés viu nos céus. A visão de Moisés, segundo o padrão, ele tinha que construir na terra. E então Estevão apontava para o fato de que ali era um modelo, isso mesmo, era uma maquete do verdadeiro tabernáculo nos céus, e era esse que ele vinha anunciar. Ele dizia: olha, vocês estão tão presos a essas coisas, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vocês se prendem tanto a essas coisas, todavia eu venho para falar para vocês sobre algo que está na lei
lei de Moisés, está nos profetas, sempre foi evidenciado. Todavia, aqueles que são carnais, eles não podem ver. Então vocês vão continuar esse discurso no próximo episódio do Temor, em que ele convoca aqueles homens a se arrependerem, a deixarem a sua dura cerviz e se voltarem para o Senhor. E aí vocês também vão ver o fim que teve todo o discurso de Estevão, que infelizmente não foi o melhor, mas para Deus foi, porque foi conforme o propósito dele. Então nós entendemos que Estevão, ele foi uma testemunha fiel. Ele não falava com zombaria, ele não falava com desrespeito àqueles homens que estavam acusando ele, que zombavam dele, que odiavam ele. Ele falava como a pessoas que eram respeitáveis, que mereciam todo o respeito, e Estevão demonstrava o verdadeiro espírito do Evangelho. Ele falou sobre várias passagens das Escrituras que demonstravam que havia veracidade naquilo que ele defendia. E eu gostaria que vocês pedissem a Deus que ele pudesse nos tornar mais e mais, assim como Estevão era. Ele foi o primeiro mártir da igreja primitiva. E nós temos a chance de falarmos aqui acerca dele. Que Deus ele possa nos conduzir para que nós aprendamos mais e mais e possamos testemunhar com o Espírito Santo e com convicção e coragem as palavras da vida eterna. Que Deus abençoe vocês para a glória de Cristo Jesus.